Coração de Ferro chegou a Disney Plus e vamos voltar com as nossas análises de episódios. Os 3 primeiros episódios da nova série de Riri Williams, né, que é quem vai carregar o manto do Homem de Ferro, já estão disponíveis lá no streaming da Disney. A gente vai falar sobre os 3 episódios em vídeos diferentes, né, então aqui é pra gente falar sobre o primeiro capítulo da série da Coração de Ferro. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e é dia da gente falar sobre Coração de Ferro, episódio 1. Se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. E claro, se você gostar do conteúdo, deixa o seu curtir, também se inscreve no canal. Pra quem não lembra, a Riri Williams, ela aparece pela primeira vez no universo cinematográfico da Marvel depois da morte de Tony Stark, né? Nos quadrinhos eles têm ali uma relação mais próxima. Aqui eles têm uma relação um pouco mais distante, mas ainda tem sim conexões. A gente vai falar disso daqui a pouco. E ela é apresentada lá como alguém que vai ajudar, né, a Shuri nos problemas que a Shuri enfrenta. E a gente conhece a Riri já como uma estudante genial que ganha dinheiro fazendo trabalho para outras pessoas, né? Então ela vende os trabalhos ali pra galera, recebe o dinheirinho dela por baixo dos panos ali. E isso volta aqui nesse primeiro episódio de Coração de Ferro porque ela está sendo expulsa do MIT. Né? Então ela estava usando o dinheiro de um fundo de pesquisa esse que foi financiado por Tony Stark, e aí ela acabou gastando muito dinheiro. Ainda descobriram que ela estava fazendo esses negócios por baixo dos panos aí que o MIT não aceita, né? Vendendo trabalho para os outros alunos para que eles pudessem passar de ano. Ela estava fazendo isso em diversas faculdades, né? A galera do MIT provavelmente não precisa disso, então ela estava ajudando a galerinha de outras universidades. E aí tudo isso, os gastos que a Riri teve, os poucos resultados nessa busca por uma nova armadura do Homem de Ferro e esses problemas aí extracurriculares fazem com que Riri Williams seja expulsa do MIT. E aí nós partimos para a trama que vai mover a série toda, né? Então, antes da gente passar para esse ponto, vamos lembrar um pouquinho do Tony Stark em Guerra Civil, né? Guerra Civil mostra o Homem de Ferro anunciando um fundo de pesquisa para alunos geniais do MIT. As of this moment, every student has been made an equal recipient of the inaugural September Foundation grant. As in, all of your projects have just been approved and funded. E este é o fundo de pesquisa que está financiando, inclusive, o trabalho de Riri Williams. Uma coisa interessante, um outro detalhe, é que o cara do MIT que está lá junto com o Tony, agradece o Tony depois pela doação lá nos bastidores desse evento que o Tony estava fazendo do Capitão América 3, é o mesmo professor aqui da Riri que faz força para ela ser expulsa porque ele não aguenta mais as merdas que ela está fazendo por lá. E aí, antes da Riri ir embora, ela pega a armadura que ela estava construindo, uma armadura já totalmente funcional aqui, e vaza do MIT, mas levando com ela parte do trabalho dela. Um outro detalhe interessante é que quando ela chega em Chicago, a mãe dela vira para ela e fala: eu sei que você foi expulsa da faculdade porque eu paguei um zelador lá, no primeiro dia que você entrou lá, eu paguei um zelador para ficar de olho em você e ele fica me avisando tudo que acontece. No momento que a Riri foge, que ela pega a armadura, ela entra na armadura e vaza, tem um zelador ali fazendo um filminho com o celular, deve ser provavelmente esse cara, então são detalhes bem legais. Antes da gente passar também para outros pontos do episódio, é sempre bom lembrar que essa série é produzida pelo Ryan Coogler, que é quem fez os 2 filmes do Pantera Negra e também fez o maior sucesso, na minha opinião, o melhor filme desse ano de 2025 até agora, que é Pecadores, né? Aquele filme que tem 2 Michael B. Jordan, um deles é vampiro e tudo mais, que é um filmaço. Então, se Ryan Coogler colocou o nome dele na parada, a gente já sabe que não vai ser ruim, né? A série tá sofrendo aí com boicotes, aquele tal review bombing que tinha gente dando nota baixa pra série antes dos episódios chegarem. E aí o Rotten Tomatoes foi lá e mudou a forma de dar notas ali, ele removeu essa possibilidade antes do lançamento dos episódios pra essa série aqui. Então as coisas zeraram de novo, mas isso não impede as pessoas de voltarem lá depois que os episódios terem sido lançados e darem péssimas avaliações de novo sem ter assistido. É isso que tá rolando com a série. Quem tá vendo, tá gostando, então bora, porque tem muito mais detalhe pra gente ver nesse primeiro episódio. Um outro ponto legal é que em diálogos e referências a gente vê que a Riri realmente foi um gênio, né? Ela é um gênio desde criancinha. Tem ali um jornal mostrando que ela foi a vencedora da Feira de Ciências de Chicago mais jovem de todos os últimos tempos aí, fazendo um cachorro robô com 12 anos de idade, né? Então ela realmente é um prodígio, talvez em termos de inteligência maior até do que o próprio Peter Parker. Uma outra coisa legal é que a Riri praticamente fazia o que o Peter Parker fingia que fazia, né? Ela meio que tinha um fundo de pesquisa financiado pelo Tony Stark ali no MIT para trabalhar, esse era o emprego dela.
basicamente, criar essa armadura e tudo mais. Enquanto ela estudava, ela fazia isso também. E o Peter Parker falava que trabalhava para as indústrias Stark e tudo mais, sendo ele o Homem-Aranha ali, não fazia um trabalho, né, intelectual. Então é o trabalho que a Riri tem, basicamente. Eu gostaria de ver muito e acho que a gente ainda vai ver esses dois se encontrando no CM. Uma outra parte interessante da Riri Williams com o Tony Stark é que ela defende ele a todo tempo. Mesmo que eles não tenham se conhecido de fato, ela sabe quem ele foi. Ela se baseia muito no trabalho dele. O padrasto dela, que ela amava como um pai mesmo, ele também era muito inspirado pelo Tony Stark e ela defende o Tony Stark em todo momento aqui. Tem uma hora que eles estão dando uma criticada no Tony e ela fala, não, falar mal dele perto de mim você não vai, porque o cara é brabo. Então é bem legal a gente ver essa admiração que tem, né? Tem muita gente que tava achando que ia ter uma certa rivalidade, dela querer ver ele como alguém que era muito beneficiado por ser bilionário e tudo mais e querer superá-lo, mas não. Tem admiração. E isso vai ser um ponto de conflito com outro personagem que a gente vai falar nos vídeos dos próximos episódios, porque nesse primeiro ele ainda não aparece. Bom, a Riri volta para Chicago, ela quer continuar pesquisando para ter a armadura dela, só que agora ela não tem mais o financiamento do MIT e ela tem que recorrer a meios escusos para conseguir esse dinheiro. E aí surge o Friendly Neighborhood Services, que é uma empresa que faz serviços ali como amigona da vizinhança, perto de onde a Riri mora em Chicago. É claro que isso é uma fachada, é legal que eles usam esse slogan do Homem-Aranha, né, seu amigão da vizinhança Homem-Aranha. A empresa é sua amigona da vizinhança de serviços, então é uma empresa de fachada para eles fazerem esses negócios sujos deles aí. E essa empresa de fachada, ela é comandada pelo Capuz The Hood, que é o grande vilão da temporada. Um vilão que vai trazer esse quesito místico pra série da Coração de Ferro. Então nós teremos um tecnologia versus magia aqui rolando de forma bem intensa. O primeiro trabalho da Riri Williams é em relação a uma empresa que está criando túneis ali privados para a galera pagar, né, para ter acesso a esses túneis e chegar mais rápido aos lugares que precisa chegar. Túneis ali embaixo da rua, tudo mais, que vai te levar como se fosse um metrozão extremamente veloz, uma tecnologia parecida com o que a gente vê funcionando em Wakanda já há muito tempo e que acontece a luta do T'Challa com o Killmonger lá no primeiro filme, né? Então parece que essa tecnologia, depois de muito tempo já sendo usada em Wakanda, acabou chegando para o resto do mundo aqui. E a gente vê que a galera do Capuz, eles são contra os capitalistas e tudo mais, aquela galera... O próprio Capuz, ele tem um problema porque o pai dele é um ricaço, né? A gente vai vendo isso em alguns anúncios, ele tem problema com isso também, porque enquanto o pai dele é um ricaço, a mãe dele tava fodida lá, e ele precisou ir atrás também de meios bastante questionáveis para conseguir o poder para fazer as coisas com as próprias mãos. E ele tem esse Capuz que dá a ele estes poderes, né? Poderes que a gente já viu aqui, como de manipular a bala, alguns outros poderes de força, de resistência e tudo mais. Todos eles providos desta capa que ele usa, capa que também está corrompendo o corpo dele. A gente vai falar mais sobre o Capuz e sobre o demônio que fez pacto com ele em outros vídeos, porque a gente ganha mais indícios nos episódios 2 e 3, né? Vídeos que vão sair ainda essa semana, mas por enquanto vamos focar em outra coisa, o surgimento da inteligência artificial da Riri Williams. Antes da gente passar por esse assunto, também tem um detalhezinho bem interessante, que um dos caras, aqueles profetas de rua que tem em todo canto, né? Se você andar aqui no centro de São Paulo, também você vai ver um monte desse, a galera que fica gritando um monte de catástrofe que vai acontecer, não sei o que lá, vocês precisam buscar o perdão porque o fim está próximo, e um cara desse tá gritando com um terno preto e uma camisa vermelha por baixo, que Thanos foi só o começo. Ele está certo, né? A gente tá vendo que o Dr. Doom tá chegando aí nos próximos filmes dos Vingadores, mas esse terno vermelho por baixo soa muito como uma vestimenta demoníaca realmente, e este cara pode ser o demônio que está dando poderes ao Hood, né, ao Capuz, disfarçado. Porque esse demônio específico, que vocês já devem até saber de quem eu tô falando, é um demônio que adora pregar peças, adora ficar desesperando o povo, e ele tem essa capacidade sim de mudar de face, então ele pode realmente aparecer em pontos específicos para acabar gerando comoção em civis, acabar deixando as situações ainda mais caóticas, com o povo um pouco mais desesperado do que já está. Se não fosse o suficiente desespero você viver num mundo onde metade das pessoas sumiu por 5 anos, onde caiu um monte de ET do espaço e tudo mais,
né? Ainda tem galera pregando esse desespero nas ruas. Isso sim poderia ser visto como trabalho de diabo, né? Então pode realmente estar acontecendo isso. Esse cara ser o próprio do mal aí, né? O próprio bicho ruim. Agora vamos falar dessa inteligência artificial criada pela Riri Williams. Primeiro que ela tem uma melhor amiga, a Natalie, isso é um nome completo, Natalie mesmo, que faleceu, né? Então ela tinha essa melhor amiga, que era extremamente próxima a ela, como as mais próximas amizades que a gente tem no CM, tipo o Peter Parker e o Ned Leeds, por exemplo. E aí, ela agora, anos depois que essa amiga faleceu, ela não lembra muito disso porque é um forte gatilho, né? Ela tenta ocupar a cabeça com outras coisas, mas quando ela volta pra Chicago, é inevitável ela ficar lembrando disso a cada coisinha que ela vê, que lembra daquela pessoa que era como uma irmã pra ela, que foi tragicamente morta na frente dela. Beleza? Agora ela está com esses problemas, porque ela voltou para casa depois de muito tempo, tá lembrando de tudo isso, e ela está tentando criar uma inteligência artificial para a armadura dela, porque ela tem um trabalho para fazer junto com aquela gangue de bandido, e ela precisa da armadura urgentemente. Então, ela não tem dinheiro e ela não tem tempo para criar uma inteligência artificial que seja 1% do Jarvis, por exemplo, de uma noite para outra. E ela acaba indo usando meios aí meio perigosos, né? Que depois é citado que isso poderia ter derretido o cérebro dela e tudo mais. Então ela cria a inteligência artificial baseada nas ondas cerebrais dela. Ela coloca um scanner ali e aí ela fica na frente do computador para escanear esse cérebro e criar essa inteligência artificial depois de muito tempo, né? Ela fica muito tempo lá, acaba dormindo também. Então esse scanner ele vai escanear o cérebro dela e vai criar uma inteligência artificial baseado em tudo isso. Não é tão complexo quanto o Jarvis, por exemplo, mas ela não tem meios para criar aquilo e é uma inteligência artificial muito boa, porque ela correu um risco muito grande para fazer isso, algo que não é indicado você mapear o seu cérebro para criar uma coisa dessas. E aí quando ela acorda, acaba surgindo a Natalie, só que agora Natalie não é um nome, uma sigla, tipo a SHIELD aí, que cada letra significa uma coisa, Natalie significa Neural Autonomous Técnica e Assistente Laboratorial de Inteligência, Entity ao final, né? Porque tá em inglês. Então é Entidade Neural e Autômata, Técnica Assistente Laboratorial de Inteligência. Basicamente formando Natalie em inglês. E aí por que surgiu a Natalie com o rosto da amiga dela e tudo que a amiga dela era, né? Até a mãe dela até fala, os trejeitos da Natalie estão nesse bicho que você criou, nessa IA que você criou aí. Porque mapeou o cérebro dela. Então toda a imagem que ela tinha da melhor amiga dela foi transferida para essa inteligência artificial. E ela tinha acabado de ouvir uma fita da melhor amiga, né? Então ainda teve, isso estava muito fresco na memória dela, por isso que ao mapear o cérebro dela, a Natalie foi o que eles mais encontraram por ali, e foi o que eles usaram de molde, sei lá, os termos de pesquisa aí que estavam mapeando o cérebro dela. Foi o que foi usado de molde para criar a inteligência artificial do traje da Riri Williams. Então por isso a Natalie basicamente é tudo o que a Riri via dela. Então pra Riri vai ser praticamente a mesma pessoa. Porque se era a imagem que ela tinha da Natalie, desde os defeitos até as qualidades, vai ser aquilo que ela está vendo na frente dela. A única diferença aqui é que não é carne e osso, né? É uma inteligência artificial ali que pode sim vir a ganhar um corpo, assim como o Visão ganhou o próprio corpo dele. A gente sempre é bom lembrar que o Jarvis, por exemplo, era inspirado no mordomo, no motorista do Howard Stark. Então isso aqui acaba acontecendo com a Riri Williams, porque ela estava desesperada para criar uma IA, não tinha muito tempo, ela teve que fazer através das ondas cerebrais dela mesma. A pessoa mais viva no cérebro dela naquele momento era a Natalie, e acabou saindo essa inteligência artificial que é basicamente a Natalie renascida. E isso é um dos problemas que a gente vai ter que lidar também nos próximos episódios. Quando a Riri Williams acorda e vê a Natalie, ela toma um susto, um choque, né? E aí nós terminamos o primeiro episódio de Coração de Ferro, que na minha opinião é um episódio divertido. Os outros episódios vão ficando mais dinâmicos. A série pra mim até agora está indo bem. Os 3 primeiros episódios chegaram nessa semana. Os 3 últimos episódios vão chegar na semana que vem e eu estou gostando bastante. Se você está assistindo, eu tenho certeza que também tem coisas boas pra falar da série. Agora, se você é uma pessoa que nem assiste, já tá metendo pau, falando aquele papo bosta de agenda woke e os caralho, então esse vídeo aqui também nem é pra você, eu acho que você nem chegou a esse ponto aqui. Bom, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, porque os vídeos dos episódios 2 e 3 também estão chegando. É isso, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.